Coisas que se você for uma criança pobre, você achava que era super de rico. Aí você vai ver a coisa era tipo, sei lá, presunto e queijo. Porque eu também passei por isso. E eu ficava vendo as minhas amigas ali, já que eu estudava em escola com bolsa, e eu ficava vendo, meu Deus do céu, essas pessoas são muito ricas, elas têm Sky. E hoje a gente vai reagir a alguns vídeos sobre esse tema e conversar mais um pouquinho a respeito disso, que são coisas que você achava que era de pessoas riquíssimas, quando você era mais novo, e que na verdade era pra ser uma coisa que todo mundo deveria ter acesso. E eu preciso que vocês deixem nos comentários aqui coisas que vocês achavam que era de rico, porque assim, nesses vídeos as pessoas repetem algumas coisas e tem outras coisas completamente novas, e eu fui conversando com meus amigos e eles foram citando coisas que ninguém tinha falado aqui. Então eu quero que você cite também. E também tem o contrário, que são pessoas muito ricas e achavam que as coisas que elas faziam eram normais, tipo jogar tênis, e depois a pessoa foi crescendo e falando, caramba, eu sou rica mesmo. Então já peço logo pra vocês, se inscreve, dá like aqui no canal que eu falo sobre absolutamente tudo. Meu Instagram é Juleivas, podem me mandar recomendações por lá. E essa ideia de criar esse vídeo veio quando no Clube do Livro, em algum mês, a gente leu o livro Coisa de Rico, e eu fiquei pensando, tá, muitas coisas a gente considera coisa de rico, e praticamente tudo, já que a gente vive numa desigualdade social absurda. E aí eu fiquei pensando, o que poderia ser isso para as pessoas, além de mim? O que poderia ser além do queijo e do presunto, que também é considerado coisa de rico? Bom, vamos assistir esses vídeos. Ela vai citar aqui coisas que a gente achava que era de rico quando éramos crianças. Vai ver, as coisas devem ser... Vamos ver, eu não vi esses vídeos, tá? Nenhum. Coisas que a gente achava que era de rico quando a gente era criança, tá? Pensa aí um pouquinho. Era quem tinha Sky em casa. Quem tinha Sky em casa era muito rico. Tipo, eu tinha Claro, que eu achava que era o Paraguai. Aí quem tinha Sky era o original e era muito rico. Eu não sei se vocês lembram, mas existia a antena parabólica nessa época. Eu só usava antena parabólica e eu achava o máximo quem podia assistir Disney. Às vezes eu ia pra casa de uns primos meus, eles tinham Sky, eu ficava, meu Deus do céu. Não era Sky, era DirecTV. Na Sky era uma coisa mais assim, né, alto grau. McDonald's. Você achava que era de rico? Sério? Nossa, mano. Nossa, mas McDonald's, com certeza. Eu juntava dinheiro, tipo assim, do lanche da escola, que eu ganhava moedinhas, pra ir no McDonald's. E ainda assim não dava. Então era um sonho meu muito grande, porque eu morava em Teresina, né? E aí era o nosso programa de domingo com os amigos, porque normalmente a gente só comprava casquinha. Se conseguisse comprar o hambúrguer, nossa. Quer me contar algo? É que eu não ia muito, né? Quem tinha aquela mochila dura com 3 rodinhas embaixo. Sabe? Mochila dura. Mochila de rodinha dura. Como Que- dura, caralho? Ela era dura, que podia descer a escada. Que tinha 3 rodinhas. É, porque ela era assim, 3D. Tá. Entendeu? Eu achava que era muito de rico essas mochilas. Branquinho. Branquinho, você achava de rico? Aquele que era tipo uma fita. Ah, tá. Branquinho era o corretivo. A gente chama de corretivo. Eu também achava isso de rico, tá? Eu tinha aquele de potinho e eu usava pra pintar minhas unhas na aula. Assim. Quem tinha material novo todo ano. Eu também Pra ia falar escola. isso agora. Tipo, quem comprava material todo ano e não esperava o kit vir. Pra mim era muito de rico. Eu ia falar isso agora. Boa, amor, a gente concorda nessa. Ir pra escola de carro. Nossa, amor, isso era muito de rico. Eu ia de perua. Mas de carro era muito mais rico. Eu já achava aí de perua um luxo completo. Eu achava muito luxo, porque era muito caro. Eu lembro que eu morava muito longe do ponto de ônibus lá em Teresina e passava por todos os tipos de adversidades possíveis, sendo assaltada todos os dias da minha vida pra ir pra escola. Eu já fui assaltada indo pra escola umas 3 vezes, eu acho, em Teresina. E a minha mãe falou assim, vamos botar essa menina na perua, que era a van. Mas não durou muito, porque era muito caro. Tipo, nossa, os pais estão em casa pra levar, sabe? Eu achava muito de rico quem levava dinheiro pra comer na escola. Os lanches era tipo 3 reais. Às vezes eu levava, eu ficava tipo, nossa, eu sou muito rica. Mas gente que levava todo dia eu achava que era muito rica. Eu sempre comia merenda ou levava lanche. Quando alguém levava algum lanche diferentão assim, eu achava coisa de rico. O menino levava alga de comida japonesa. Alga marinha, ela levava. Tava muito de rico quem tinha a agenda cheia e saía todo final de semana. Ai, você pode sair final de semana comigo? Ai, não posso, que esse final de semana eu vou pra casa da minha avó. Ai, não posso, que esse final de semana eu vou pro sítio. Ai, não posso, que esse final de semana eu vou pro parque de diversão. Mano, sempre era alguma coisa. Pra mim era muito de rico. Eu tava mentindo, não queria sair com você não. Computador gamer.
Mas agora você é rico. Não, criança. Mas tem que ser coisas mais assim, sabe? É, que eu queria ter pra jogar, eu não tinha. Aí eu via os outros meninos que tinham. Eu falava, caralho, eles é rico. Quem tinha a coleção de Barbie. Eu tinha, acho que 5 Barbies no máximo. Eu já achava muito, mas quem tinha uma coleção, tipo, 20 Barbies pra brincar, gente, era muito de rico. Você tinha, né, mano? Fazer escolinha de futebol. Nossa, amor, isso era muito de rico. Nossa, mas eu já achei que as coisas que ela tá citando aqui já era super de rico, porque eu não tinha uma Barbie pra brincar. Eu lembro, e eu tava aqui citando da escola pública, escola particular que eu tinha bolsa, e aí, gente, eu achava, tipo, o cúmulo do absurdo que as minhas amigas tinham, tipo, todas as coisas mais chiquérrimas do mundo. E eu ficava, por um tempo da minha vida, eu ficava me sentindo muito mal quanto a isso, então eu comecei a mentir. É isso mesmo, se você é minha amiga da infância e está escutando isso, era mentira. Eu ficava mentindo que eu tinha um carrinho da Barbie, que eu tinha um carrinho de não sei o que, que eu não podia levar, porque a minha mãe não deixava. Porque eu me sentia super excluída, né? Então, são pequenas coisas que fazem a gente permanecer ali naquele círculo social que talvez eu não pudesse fazer parte se pessoas descobrissem que eu era pobre. Daquela forma. Ai, gente, é triste, né? Meu Deus do céu. Vamos ver, falar aqui rindo, mas assim, é muito triste. Vamos lá. Você é uma criança pobre, então você vai entender. Sim, vamos. Se você foi pobre durante a infância, provavelmente você vai me entender. Esse vídeo é pra você. Olhando pra trás, a gente vê o quanto coisas simples eram consideradas coisas de rico na nossa cabeça. Por exemplo, presunto e queijo. Eu achava que pão com presunto e queijo, quando tinha aqui em casa, pô, era uma festa. Eu ficava felizaço. Agora, uma pessoa que ela todo dia podia ter presunto e queijo no café da manhã, no café da tarde, eu pensava, caramba, pô, magnata. Quem tinha Sky na TV, caramba, cara, você é, porra, é o filho do Bill Gates. Outra coisa, eu não sei se vocês tinham isso também, mas é de não se sentir pertencente aos lugares. Eu lembro que quando eu ia ao shopping, eu fui ao shopping poucas vezes na minha infância, cara, eu ficava perdidinho, eu ficava com uma espécie de vergonha, assim, eu ficava olhando pra tudo aquilo ali maravilhado. Eu ficava com muita vergonha também, né? Que eu, como eu contei que eu mudei pra Teresina, porque eu sou de interior muito pequeno. E daí eu fui pra Teresina, eu ia no shopping, me sentia super excluída. E ainda mais nessa época que as pessoas iam pro shopping, assim, era o ápice do ápice da coisa mais chique do mundo. Então, é tipo você ir naquele shopping de São Paulo. Como é que é o nome? Tem um shopping em São Paulo que é chiquérrimo, chiquérrimo. Eu fui nesse shopping em 2019. A única vez eu falei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Super deslocada. Eu parecia um maluco no pedaço, sabe? Quando ele chega na cidade grande. Eu tinha isso com restaurante também. Eu não sei se vocês foram muitas vezes em restaurante na infância de vocês, mas eu acho que eu fui umas 5 vezes com a parte da minha família que tinha uma condição financeira melhor. E, cara, eu ficava me sentindo muito deslocado ali, perdido. Não por causa deles, mas por causa do ambiente. Era foda. E vocês, o que vocês achavam que era coisa de rico quando vocês eram crianças? Então, quero que vocês comentem aqui também, porque eu concordo com tudo. Eram coisas assim que eram o cúmulo do absurdo pra mim. Gente, só pra falar uma coisa pra vocês, algumas pessoas perguntaram no outro vídeo se eu botei preenchimento labial. Não coloquei. É porque eu tô falando aqui, eu tô percebendo que eu tô de aparelho, né? Eu tô usando alinhador invisível. E aí eu falo. E como eu tô tomando Rakutan também, a minha boca tá, tipo, muito inchada e, tipo, muito dolorida. E fica mais pra frente por causa do aparelho. Então, assim, não se assustem. Eu não botei preenchimento. Ia ficar horroroso. Mas vamos lá pro próximo. Coisas que eu achava luxuosas quando eu era muito pobre. Tem umas coisas dessas que eu ainda acho. Oh, gente, que tristeza, né? Coisas que eu achava extremamente luxuosa, do rico, tá? Quando eu era extremamente pobre. Lembrando que quando eu era pobre de dar pena. Número 1, ter produtos de limpeza em casa. Gente, se a pessoa tinha um veja pro chão, um veja pro vaso, um veja pro espelho, Jesus amado, eu pensava, quem é essa filha da princesa, tá? Porque na minha casa era sabão pra tudo. Era sabão de coco pro chão, pra bunda e pro cabelo, né? Porque a gente era católico não por religião, a gente era católico porque tinha que rezar pro cabelo dar aquela desembaraçada. É dramática, mas ter queijo na geladeira, assim como ter iogurte na geladeira. Iogurte era coisa muito de rico pra mim, tá? Porque principalmente na época do Activia, quando eu tinha propaganda Activia, eu falava, meu sonho é comer Activia. Não era mesmo. Era a mesma coisa lá em casa. Então, era, tipo, minha mãe fazendo essas compras e tinha que ficar ali na geladeira, a coisa mais chique do mundo. Eu ficava, meu Deus do céu, que dó de comer. Ai, é umas coisas assim, né? Mas que minha mãe queria fazer, um, que não tinha dinheiro, e dois, que era desnecessário, já que o pobre já tinha um intestino bem regulado, que era só pensar em pagar um boleto, né? Tudo contorcia e a bosta vinha. Também achava que era meio rico quem tomava leite de caixinha. Né? Porque na minha época tinha o famoso leite de saquinho, que aquilo lá, gente, eu não sei o que era, né? Porque hoje em dia... E eu vou mais além, porque como eu sou de uma cidade muito pequena, o leite vinha direto da vaca. Ele não era no saquinho, não tinha um saquinho, era a garrafa de leite tirada diretamente da vaca, que morava na roça. Então era assim, sabe? Tipo, toda vez que o meu avô ia lá comprar leite, ou minha mãe, enfim, o leite ali da hora, saiu da hora. Falou assim, ai, tem pelo, tem não sei o que no leite, minha filha.
Aquilo lá não era nem leite, tá? Se pá, era até uma porra de alguém, porque aquilo lá era cremoso, era espesso. Um lápis de cor da Faber-Castell, né? Porque a gente tinha aquele lápis de cor bem vagabundo, que você não podia nem apertar um pouquinho que a ponta já quebrava, né? E aí sempre vi uma enviada do capeta e falava assim, me empresta o azul claro, minha filha, todos são claros já, que não pigmenta bosta nenhuma isso aqui. Lapiseira também, pra mim, era coisa de rico. Da menina vinha perguntar pra mim, você tem grafite, minha filha? Eu tô quase escrevendo... Cara, isso é muito real, porque, tipo, grafite era uma coisa que a lapiseira não ia entrar na minha cabeça, ficar comprando ponta. Era só comprar um apontador, meu filho, e às vezes nem precisava comprar, porque você podia pedir pra sua colega de classe. É a pobreza. Vamos citar mais coisas, eu quero que vocês comentem. Comentem essas coisas também. Porque eu gosto de ler, e me identificar e falar assim, ó, somos iguais. Coisas que eu achava que era luxo, mas na verdade eu que era muito pobre. Primeira, ter Danone em casa. Gente, eu achava o auge do luxo, da riqueza, do chique, a pessoa que tinha, tipo, bandejinha de Danone em casa. Por quê? Na minha casa, quem tem irmão vai me entender. Iogurte, no geral, não era uma coisa que a gente sempre comprava. Era um dia especial. Tipo assim, tô com vontade, mãe, compra pra mim? Aí tinha. Mas não era uma coisa que ficava na geladeira. Então eu achava chique ficar na geladeira. Bem como queijo. Também achava super chique. E não tinha a possibilidade de ficar na geladeira, porque o meu irmão ia comer em algum momento. E esse momento ia chegar rápido. Então, era assim, comprou, comeu, acabou. Nunca ficava. Nossa, mas eu achava isso cúmulo absurdo, porque meu irmão fazia a mesma coisa, que tipo assim, ó, eu gosto de ter as coisas na geladeira, hoje não mais, graças a Deus, sempre que eu olho agora pra minha geladeira e tá cheia, eu falo, meu Deus do céu, muito obrigada. Mas isso não durava muito na minha casa. E hoje, pra vocês verem como essas coisas da infância, como diz aquela frase, a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. É tipo isso. Então, coisas que eu ainda continuo fazendo por causa da minha infância. Minha mãe fazia compras mensais. E essa compra, que era quando o salário vinha, não ia durar 2 dias. Então, eu nunca entendi o conceito de fazer compra mensal. Se você faz, me diga. E digo mais, eu assisti aquele filme A Última Casa, de Wagner Moura, com Greta Lee, e aí eu pensei, eles só sobreviveram porque eles tinham compras mensais, e eles faziam compra pra 3 meses. Nunca iria existir isso na minha casa agora. Por quê? Eu e meu marido fazemos compras semanais, justamente pensando nisso. Eu falo, tem comida aqui pra semana. Eu não vou fazer igual fazer na minha casa, que minha mãe fazia compra por 1 mês, e aí meu irmão ia acabar com tudo em 2 dias. É uma coisa que não existe. Aí sim, não só meu irmão, porque eu também estava envolvida, mas eu gosto de culpar meu irmão. Se meu irmão estiver assistindo isso, fosse ser o culpado. Porque era assim, a gente comia as coisas tudo muito rápido como crianças, e toda criança faz isso, e o pai não trancar as coisas dentro do armário, então não existia cabimento pra isso. Eu não consigo fazer compra mensal. Justamente por isso. Não consigo. Falar à disposição. Eu achava isso muito luxo. Próximo, andar de carro. Gente, teve uma época quando eu era criança que eu tinha até vergonha de andar de carro. Quando eu ia andar, eu ficava assim, gente, como que eu me comporto nesse lugar aqui? Eu não sei nem o que tá acontecendo. E na minha cabeça, só quem era muito rico que tinha carro, assim, independente de qual carro. Eu era criança, eu nem sabia que existia tipos de carro. Pra mim, qualquer carro, quem tinha carro era chique. Próximo, trocar de mochila todo ano. Ai, meu Deus, eu era uma criança muito pobre. Gente, trocar de mochila pro meu pai era tipo assim, a tua tá estragadinha. Pra vocês verem, o chão da infância. Eu tenho a mesma mochila, eu comprei na época da faculdade, em 2018. 2018 era meu 2º ano de faculdade. Eu comprei uma mochila pra ir pra faculdade. Esta mochila é a mochila que eu viajo até hoje. E ela é boa, viu? Ela é boa porque de 2018 até aqui, 2018 até aqui, esta mochila está intacta. E eu não troco justamente pensando nisso. O que? Você não vai trocar, você passa a infância inteira, da 1ª série até a 8ª, com a mesma mochila, vai trocar essa? Não vai não, minha filha, não vai mesmo. Rasgada, velha, não dá mais. Aí, beleza, troca. Mas sem ser isso, jamais a gente trocava tipo, um ano não, outro não, sim. Era meio que isso. E hoje a gente reclama muito, mas se for comparar com o que era a nossa infância, a vida tá até muito boa. Porque todas essas coisas, que por mais que pareça... Você já parou pra pensar naquela coisa de, tipo assim, ó, se a sua eu da infância te olhar agora, ela vai achar que você é rica? Com certeza. Meu Deus, se a minha eu da infância visse, porque, tipo, agora eu tô morando em Madrid, ela fala, meu Deus, isso é a coisa mais chique do mundo, a coisa mais rica do mundo, a coisa mais não sei o que do mundo. Era, tipo, algo impensável pra mim. Eu nunca cogitaria sair do Brasil. Eu saí do estado, saí da minha cidade, São João, lá no Piauí. Não tinha a possibilidade, eu não conseguia sonhar. Demorou muito tempo da minha vida pra eu conseguir pensar em que eu gostaria de sair dali. E assim, gente, pra dar um parênteses aqui, quando você é criança e tem essa vida de muito pobre e pessoas ao seu redor que tem aquele pensamento de não querer sair daquilo, é muito difícil quando você quer sair. E você tenta sair. Tem até um áudio que ficou muito famoso no TikTok, é tipo assim, tua família, teus amigos, sei lá, do interior te vendo viajar. E que eu falo assim, está se achando
agora, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque as pessoas não entendem da sua luta e que você sonhou muito pra sair daquilo e você tentou muito sair daquilo. Porque, sabe aquela expressão que meus amigos usam direto? É caranguejo de balde, uma coisa assim, que é tipo o caranguejo fica tentando sair e os outros caranguejos ficam te puxando pra você não sair daquilo. E acontece muito isso. Então, por isso que eu sempre digo pra vocês, em todos os momentos, eu faço esse vídeo aqui em tom de comédia, obviamente, e tudo mais, mas em todos os momentos pra você não sonhar baixo nunca, porque é o mesmo custo sonhar alto e sonhar baixo, então você pode sonhar alto, que é uma coisa que parecia impossível. Eu lembro que quando eu saí lá de Teresina, porque eu queria estar em outro lugar, eu não queria mais viver ali, porque como eu comentei com vocês, eu tinha sido assaltada muitas e muitas e muitas vezes. Falei, meu Deus, eu preciso ir pra um lugar mais seguro, não aguentava mais, porque era sempre, né, com arma. Então eu falei, não vai dar pra mim isso daqui. Foi quando eu resolvi ir pra Floripa. Se vocês quiserem saber mais dessa história, me contem aqui, né, por causa dos meus estudos, o que eu fiz, o Enem, blá blá blá. Mas muitas pessoas ao meu redor ficavam falando, pra que você vai fazer isso? Não tem sentido nenhum. Pra quê? Tipo, pra quê? Então, é difícil, né? Eu entendo super se você quer ficar no lugar que você tá, se você não quer mudar, se você tá feliz. Mas se você não está, tente sair dessa. Porque só eu, criança, ia ficar muito feliz. Ia ficar, tipo, muito orgulhosa vendo aquilo, né? De o que você conseguiu fazer. Então, eu dei aqui muitas reflexões a respeito disso, mas é que me lembra um lugar que ainda me toca, né? Que eu trato na terapia, porque é difícil. Você meio que não se sente merecedor, porque talvez suas amigas ou sua família estejam no mesmo lugar, porque eles nunca quiseram sair. E te criticaram por você querer sair dali. Então, é complicado. Vamos lá. Que era chique ou de rico quando eu era criança, e não é. Eu tinha essa visão dessas coisas por ter sido uma criança de família pobre. Comer misto quente. Gente, pra mim, presunto e queijo, e incluindo já o requeijão, era coisa de outro mundo. Eu amava quando amigas minhas que tinham a vida financeira mais estável me chamavam pra dormir na casa delas. Nossa, eu amava. Eu lembrei aqui quando as minhas amigas me chamavam pra vir na casa delas, eu ficava muito feliz porque tinha essas coisas. Ou tomar café, que eu me esbaldava. Parecia que eu nunca tinha visto aquilo na minha frente. E realmente não era tão presente. O que era presente mesmo era aquelas bexigonas de mortadela, que aquilo dali, minha filha, dava pra fazer de um tudo. Desde jogar no pão até fritar, empanado, e era uma delícia. Eu amava. Picadinho, então, olha que sabor. E fora que quando tinha presunto e queijo lá em casa, não era assim fatias a reviria, não. Porque senão logo você já escutava. Não olha pra trás, não! Tem mais gente, uai. Seguindo a linha dos amassos, eu coloquei aqui também Kinder Ovo, passatempos e sucrilhos. Meu amor, já tinha consciência de classe desde herê, porque só de olhar pro lado do meu amiguinho lá com um passatempo todo bonitinho e tal, aquele cheiro, né? Porque hoje em dia não é a mesma fórmula, não. Hoje em dia que eu tenho acesso, o passatempo mudou a fórmula. K-Trem não é a mesma coisa, não. Porque tinha um gosto leitado tão gostoso. E eu só ficava ganhando de canto. Meu amigo abrindo a lancheira que nem um Transforme. E eu com meu potinho de quali, toda sustentável Bela Gil, com meus biscoitinhos de maisena, todo passado na manteiga, assim, ou creme crack. Minha mãe era muito caprichosa. A gente tinha pouco, mas vivia bem. A minha mãe também. Então eu amava comer creme cracker com manteiga, sabe? Tipo, e fechava ele. Ficava, ai, que delícia. Mochila de rodinha. Na verdade, esses trem que lançavam com rodinha, né? Aquele tênis que é meu trauma até hoje. Mas a mochila, porque quando eu fui ter, minha filha, minha mãe comprou aquele que parecia um carrinho de feira. Que vinha a grade, né? Que é a rodinha pra puxar. E você colocava qualquer carcaça de mochila ali por cima. Vocês lembram dessa? Ter escada em casa. Sim, gente, escada. Podia ter 4 degrauzinhos. Se fosse caracol, nu. Parecia que eu tava no meio de Dubai, assim, naqueles prédios super de ponta. Coisa de doido pra mim. Chiquérrimo. Ter Sky. Pra quem não conhece, era uma TV famosérrima de assinatura e era uma chicura. Eu achava coisas de outro mundo. Eu era uma criança viada, né? Então passava as coisas da Disney, Hannah Montana, Nickelodeon, Zack Code. Eu ficava achando o máximo. Mas eu voltava pra minha casa, era TV parabólica. O máximo que eu tinha era TV Aparecida, TV Cultura e canal de leilão de boi e à noite venda de joias. Tá ótimo, né, gente? Cresci com cocoricó. Digitar rápido e ir de van. Gente, pra mim, eram as pessoas mais bucetudas do mundo. Vocês não têm ideia o tanto que eu ficava admirada vendo as pessoas digitar rápido. Era meu sonho. Eu ficava na casa da minha vizinha. É engraçado, porque na época que eu tava na escola tinha aula de informática. Aula de informática. As crianças já nascem sabendo digitar hoje, né? Ela ficava lá tecendo no falecido MSN. Menina, era só... Nossa, eu ficava, caramba, menina! E sobre ir de van, eu achava assim, Diário de uma Princesa, filho do presidente, com o motorista indo e buscando. Eu também achava muito chique quando a pessoa falava, meu pai vai vir me buscar, ou minha mãe vai vir me buscar. Ai! Desmaiar. Nossa, mas isso é a única coisa que eu tenho de rica, então, porque eu sou uma pessoa que desmaia com muita facilidade. Já desmaiei em ônibus, já desmaiei na rua. Gente, que vergonha. Eu achava muito chique, acho até hoje desmaiar. É meu sonho, eu nunca desmaiei. Não romantizando, né? Mas... eu acho de um... não sei explicar, eu acho chique. Fazer compra no Carrefour.
Na minha cidade, o Carrefour é bem isolado, não era central, não era um lugar assim, porque na minha cidade, ir na cidade, ir no centro é um evento, a gente se arruma. E já ir no Carrefour, você tinha que ter um carro, um ônibus não ia direto, você tinha que descer pra pegar outro ônibus, aí já era 4 passagens. E aí, no caso da minha mãe, ela queria arrastar a gente pra carregar peso, que a gente não tinha dessa. Ela, pequenininha, vai carregar papel higiênico. O quê, minha filha? O arroz aqui no lombo da nega. E pra mim parecia Disney, porque meus amiguinhos, quando a gente tava na rua, eles voltavam com os seus pais do mercado, eles voltavam com brinquedo, falando que viu moça de patins. Então eu ficava, meu Deus, eu quero ir lá. E falava que dava as coisas de graça pra comer. Também pra experimentar. Ô zói. Pais divorciados. Pais divorciados. É porque eu achava incrível quando as crianças ficavam falando, ai, que esse final de semana eu vou pra casa do meu pai, ai, esse final de semana eu vou pra minha mãe. E eu achava incrível por ter o papai e a mamãe, a questão de mesmo divorciados, eles estavam ali, né? Um pai. Se você parar pra pensar um pouco, é uma coisa meio chique, né? Tipo, você ganha presente do seu pai, presente da sua mãe, esse tipo de coisa. É que quando, assim, geralmente em famílias são mais pobres, as pessoas ficam juntas se matando ali dentro de casa e tô nem aí. Então, talvez seja essa a ideia. Vamos ver mais. Coisas que toda criança baixa renda achava que era luxo. Criança baixa renda achava que era luxo. E a gente tem propriedade de fala porque a gente é até hoje baixa renda. Amiga, até hoje a gente tá entregando aí na baixa renda. A primeira coisa, pão com mortadela. Pão socorro. sempre tinha em casa. Pão sempre mas em casa. quando Eu acho bizarro que todo mundo citou o pão com presunto e queijo. Todo mundo. Diga se você concorda. tinha mortadela, meu amor, eu falava, é isso aqui que eu quero. A minha tia, amiga, quando ela ia lá em casa, ela comprava mortadela e a gente se achava muito rico. E essa tia nossa, tipo assim, ela era pobre igual a gente. Só que ela comprava, a gente ficava, nossa tia é muito rica. Não, mas Nossa, o melhor tia de muito tudo é rica, que quando cara. comprava mortadela, ainda não tinha o prazer de comer a mortadela inteira. Cortava no meio. Pra dar mais. Aham. Ai, amigo, que Era ódio. o bafo, Não, mas era o auge. Era o auge, né, da riqueza. Até hoje que Era a gente tomar vive. pão com mortadela e tomar iogurte. Na minha casa, quem ficava com mais sopa de doação entrava pro Society. Elite. Liderava. Liderava. E A minha mãe dividia entre 2 mulheres e um menino, tá? Minha mãe dividia as sopas. Que nem todas servia. Nem todas serviam. Mas como a gente era costureira, né? Aí a gente dava um jeitinho. Porque assim, a gente sempre foi uma criança afeminada. Então, as roupas que não servia, tipo, de menino, que ficava muito larga, pelo menos comigo era assim. Eu já ficava com as femininas, tipo aqueles bodyzinho, aqueles croppedzinhos. Amiga, tem até hoje. Eu compro roupa em brechó até hoje, porque é muito barato, muito mais barato. Mas e uma acho roupa que muito boa. Mas eu acho que o mais dolorido pra gente que era criança, tipo assim, de baixa renda, amiga, era, tipo, algumas roupas não serviam, a gente ter que doar pra outras pessoas. Porque daí a gente ia ficar sem roupa. Uma vez eu não quis desapegar de um All-Star vermelho, fui pra escola uma semana com meu pé dolorido dentro desse All-Star vermelho, porque eu queria muito esse All-Star vermelho. não servia. E não servia, amiga. Quando eu ia no mercado e minha mãe deixava eu escolher uma coisa pra comprar. Ai, amiga, era não. assim, eu não sei se a sua mãe era assim, mas, gente, uma vez eu apanhei no Não, mercado amiga. de salame. Porque eu inventei de comprar, porque assim, a minha mãe falava assim, você pode escolher qualquer coisa, mas é uma coisa no mercado. Eu falo isso com minha sobrinha até hoje, quando a gente vai no mercado. Você pode escolher uma. Uma coisa. Uma. E aquela coisa eu ainda tinha que mostrar pra ela pra ver se ela ia deixar eu pegar. Tipo, eu escolhi uma caixa de bombom, um chocolate, porque caixa de bombom era uma vez por mês. E tinha que dividir entre todo mundo da casa, 9 pessoas, tá? Então, assim, era, tipo assim, muito difícil tomar essa decisão. E sempre que eu ia no mercado com a minha mãe não gostava de levar a gente no mercado. Porque sempre que a gente ia, a gente queria dar show, querendo mais de uma coisa. Não, amiga. Eu catei uma caixa de bombom e depois eu queria uma barra de chocolate. Aí minha mãe, eu falei assim, eu quero. Minha mãe falou assim, não vai levar. Eu falei assim, eu vou levar. E foi salame, foi boca, foi tudo. Quando eu era criança, bom, tudo a gente recebia amigo de doação. Era tudo doação da igreja. E o que acontecia? Não tinha esse negócio de, eu quero brincar de carrinho, eu quero brincar com Transformers, não. Veio uma caixa cheia de brinquedo de menina, minha mãe soltava entre nós e falava, ó, se matem, o que sobreviver eu termino de criar. Mas, E era amigo, desse a gente jeito. tem um ponto pra falar. Esse negócio de doação de brinquedo é muito real, porque eu lembro quando eu era criança, eu ganhava, tipo, brinquedo usado, né? Sim. Só que na maioria das vezes, o povo que dá brinquedo pra doação, dá quebrado. Dá. Nunca dá, tipo assim, o brinquedo inteiro. Ou é Isso brinquedo muito velho. triste. Tadinho, gente. Era muito baixa renda. Eu lembro que eu tinha um tio muito rico, tenho, né? Esse tio, ele pegava, quando ele ia na minha cidade lá, de interior pequenininha,
a gente no Natal, ele sempre pegava um dinheiro e comprava muitos e muitos e muitos brinquedos pra fazer doação pros lugares ali mais perto. E ele enchia, era tipo de Papai Noel, sabe? Ele fazia a gente se vestir de Papai Noel. Eu achava a coisa mais linda do mundo, sabe? Tipo, você retornar um pouquinho o dinheiro que você tem, redistribuir ali de alguma forma, sabe? Eu sei que isso não é uma coisa muito comum no Brasil, infelizmente. Tem muitos livros falando a respeito disso, dessa redistribuição de renda, em que outros países as pessoas fazem doações e fazem tudo. No Brasil tem muito isso de tipo, não, o dinheiro é só meu e acabou. Então, eles não pensam nem um pouco. Então, quando vão doar, é tudo quebrado e é pra se sentir melhor. É brinquedo muito antigo. Tipo assim, se é um brinquedo que não dá pra usar, nem doa, sabe? Porque, amiga, eu ficava triste, porque às vezes a gente ganhava uma caixa e pouca coisa dava pra salvar. Pouca coisa dava pra salvar. Quebrado. E tinha que repassar pra frente. Porque assim, você ficava com os seus e repassava o resto pra frente. Tipo, era questão de roupa, brinquedo, calçado. Não serviu, passa pra frente. E de van pra escola. Pra mim, amigo, eu participava da elite francesa, né? Você ia de van, né, amiga? Minha mãe pagava R$120 por mês pra mim ir de van pra escola, porque minha mãe tinha muito medo. Tipo assim, a minha mãe se preocupava muito comigo, tipo, na escola. Quando a gente ia comprar, principalmente material escolar, ela, tipo assim, o material ela comprava tudo mais baratinho, mas ela pelo menos falava que o lápis de pintar, ela ia comprar do melhorzinho. E eu gostava muito do Faber-Castell. Enquanto tava todo mundo no Norma, eu ia no Faber-Castell. E esse negócio da van era a mesma coisa. Minha mãe falava assim, não, eu posso estar passando dificuldade, mas pelo menos a van, o dinheirinho da van... Gente, a minha mãe trabalhava em 3 empregos pra conseguir pagar Amiga, a van. ela era realmente Maria da Graça, né? Ela amiga? trabalhava... 400 empregos. Ó, a minha mãe trabalhava no mercado. Jesus. A minha mãe trabalhava como diarista Pai e ela eterno. ainda fazia salgado no final de Socorro. semana. Pra mim conseguir ir de van. Meu Então Deus o dinheirinho da diária de final de semana, ela pagava van pra eu ir pra escola. Amiga, eu achava que era super coisa de gente rica pra ir de van, tá? Aham, e eu me de sentia verdade, parte da elite e eu não, francesa. Amiga, e de verdade, no colégio que eu estudava, o pessoal que vinha de van, eu não fazia nem questão de conversar, porque eu me sentia um lixo de pessoa. Você ia do quê? Eu ia de ônibusão. Gente, me julguem, mas quando eu era criança, eu achava muita coisa de gente rica, amiga. Comer pizza. E, tipo assim, porque eu comi uma vez pizza, mas, tipo assim, amiga, era 500 pessoas dentro de casa, a pizza era um pedacinho pra cada um e olha lá. Daí quando eu fui pra Curitiba, que eu vi que, tipo assim, meu, era uma coisa totalmente normal entre as pessoas. As pessoas, tipo, no colégio, ai, fui em tal lugar comer pizza com os meus pais. Eu ficava, tipo, meu Deus, muito rica, ela é muito Amigo, rica. e isso é muito real. Por quê? Porque eu tinha uma vizinha, eu adoro essa vizinha até hoje. Só que daí, eu ia na igreja que ela ia. E todo domingo, ela parava pra comer pizza. E ela me Eita. levava. Mentira, Ela senhora me influência, levava, minha amiga. sim, Senhora, meu Deus. Gente, ela me levava pra comer pizza junto com ela. tudo. Aí eu não sei se ela percebeu que eu tava saindo todo domingo com eles. E aí ela me chamou mais pra ir na igreja. Café colonial era pós-culto, que daí tinha... Nossa, era muito real isso de ir pra igreja ter essas coisas. E aí, gente, já que assistimos muitos vídeos a respeito desse tema, comentem aqui coisas que não apareceram, que vocês acham que são de rico, quando vocês eram criança, que era coisa de rico. E, na verdade, algumas coisas dessas eu ainda acho, assim, tipo, tem Sky. Então, assim, é um assunto muito complexo e triste de falar, mas eu espero que vocês nunca deixem de sonhar pra isso aqui ficar pra trás, porque, assim, é isso que importa, né, meus irmãos e meus irmãos? Um beijo pra todo mundo e nos vemos na próxima.